Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, boa insônia. Boa noite, enfim, bom qualquer horário. Tudo. Bom tudo. Meu nome é Juliana. Meu nome é Anderson. E a gente está aqui para se apresentar para vocês e explicar um pouquinho de quem a gente é, do que o Okoto é e do que a gente espera ser para vocês daqui para frente. Nós conhecemos já há um tempinho no meio acadêmico e percebemos logo de cara que nós tínhamos um sonho em comum, né, Juliana? Sim. Que a gente tinha uma visão Uma visão utópica daquelas assim, nossa, vamos estudar para mudar o mundo, vamos acontecer. Que a gente ia fazer acontecer e que a gente ia transformar o mundo. Os caminhos meio que seguiram, meio que não opostos, mas seguiram caminhos diferentes, né? O que quer dizer, gente, com isso? Que a gente mudou de curso e, enfim, é isso. Mas a amizade não mudou, a amizade não mudou e o sonho persistiu. A gente costuma dizer que a gente queria seguir a gente se conheceu numa estrada. Os dois foram para estradas completamente diferentes. Para voltar para a estrada. Mas a gente, mesmo indo para estradas completamente diferentes, ao mesmo tempo a gente sempre esteve juntos e a gente percebeu que o nosso sonho caminha lado a lado, né? Sim. Esse ideal que a gente tem, as visões que a gente tem, as nossas esperanças. Então, nossa visão de mundo. A gente compartilha do mesmo sonho, do mesmo modo de pensar. E o sonho caminhou juntinho, os dois sonhos. Os dois não, né? Que é um sonho só. Sim. E um meio que foi um complemento, foi um achado. Sim. Vamos dizer assim. E hoje a gente está compartilhando com vocês, esse é o primeiro episódio, um pouquinho desse início, dessa concretização desse sonho, digamos assim, né? E a gente pensou nesse projeto Okoto, né? Esse podcast que você está ouvindo aí agora. Apertadinho no metrô. Ou malhando. Pode ser. Malhando. Né? E a gente pensou nesse projeto com o intuito de trazer discussões aqui, principalmente relacionadas aos direitos humanos, ligadas também à questão da democracia. Para a gente poder entender pouquinho o nosso presente, compreender um pouquinho do nosso passado verdadeiramente, não uma fake news do que foi nosso passado, do que aconteceu até agora. E também para a gente poder, a partir disso, sonhar um pouco juntos o nosso futuro, né? É legal também, acho que a gente explicar um pouquinho do nome, né? Sim. Okoto significa arco-íris em Tupi-Guarani. E o arco-íris ele vem representar exatamente uma coisa que a gente gosta muito, que é a questão da união. E que a gente procura trazer para cá e procura atingir, digamos assim, algum tipo de união, digamos assim, né? De tudo que a gente vai falar aqui. Além disso, também o arco-íris representa esperança, né? Sim. Porque quando aparece o arco-íris após a tempestade, quer dizer que o tempo mudou. Então, isso é o que a gente também quer reproduzir e quer transmitir aqui. Que o Okoto também vem para talvez o tempo mudar para você que está ouvindo, para o tempo mudar na vida das pessoas. E mudar para a nossa vida também. Sim. Para a vida do país, para a vida desses grupos que são tão negligenciados nesse país, as minorias. Então, essa esperança, talvez, de mudança que a tempestade passou e está chegando aí um tempo melhor, de céu aberto. Mais justo, mais democrático, de direitos garantidos e de muita empatia, de muita liberdade para as pessoas, de igualdade. Sim. E é isso. E Okoto também significa, em Yorubá, crescimento, caminho, desenvolvimento. Então também vem nessa linha de exatamente tanto complementar essa questão da união
do arco-íris, Da para a gente esperança crescer e do junto. crescimento. E o nosso objetivo é que a gente possa inspirar as pessoas de certa forma, né, Juliana? Que você que está ouvindo o podcast talvez no metrô, indo para o trabalho ou indo estudar, ou você está ouvindo depois de chegar em casa cansado, que você, a partir do momento que você ouvir isso aqui, que você de alguma maneira mude, né, alguma coisa dentro de você, que vá além do seu fone de ouvido. A nossa intenção é que seja um podcast que vá além do seu fone de ouvido, que ele seja capaz de atravessar o seu fone de ouvido, que ele consiga possa fazer ligar com que alguma você... coisa lá dentro, né? Sim. Eu costumo dizer que quando às vezes eu vejo um filme, ou leio um livro, ou ouço alguma música, essa música pela primeira vez, ou esse filme que eu vi pela primeira vez, ou essa leitura, ela muda alguma coisa dentro de nós, né? Então, que ao ouvir o podcast, possa acontecer isso. De repente, aquilo possa ligar alguma coisa dentro de você e você possa desenvolver um pensamento crítico, refletir sobre aquilo, mudar talvez atitudes, ser capaz de reconhecer seus privilégios. Exatamente, ser capaz de reconhecer. Pensar como você pode se despir dos seus privilégios para que a gente... necessário. Se desconstruir. Perder, talvez, certos estereótipos também, né? Que a gente tem, às vezes, uma mentalidade de que aquilo é daquele jeito, mas a gente se fecha para talvez o verdadeiro significado das coisas. Então, talvez que nos episódios, ao decorrer dos próximas etapas aqui, algo possa fazer com que você talvez mude seu jeito de pensar, mude a ótica, porque há vários saberes e às vezes a gente tem um, mas o outro também tem a sua versão e a gente pouco escuta a versão do outro. Sim. Então é importante a gente se abrir para conhecer as outras versões. Que seja um processo de conhecimento próprio, mas que também seja um processo de se permitir conhecer o outro. Exatamente. Ouvir, dar voz às vozes e permiti-las Sim. falarem por si só, né? Exatamente. Tem grupos que intencionalmente não são ouvidos, né? Historicamente não são vistos, não são mostrados, e a gente quer exatamente dar voz a essas pessoas para que elas possam contar a história e tudo que permeia a realidade delas a partir de uma perspectiva própria e única, e que a gente entenda aquilo como verdade, né? Que a gente entenda o que cada um vive e o contexto e a realidade de cada um como sendo a verdade, ao invés de a gente achar que o que a gente acha que aquela pessoa passa, o que a gente acha que acontece com aquela pessoa é a verdade absoluta. Sim. Então é se despir exatamente dessas certezas. Se despir das certezas e deixar as pessoas falarem, né? Deixar que as pessoas se mostrem como elas são e perder um pouco esse primeiro sentimento que às vezes a gente tem sobre temas, sobre assuntos, não quero ouvir falar sobre isso, ou a gente passa lá na livraria e vê um livro falando sobre questões raciais e, não vou ler sobre isso porque não é interessante para mim. Sim. E você já se fecha para um assunto que talvez fosse interessante. E fosse de alguma maneira te transformar. Então, acho abrir a sua visão. Isso tem a ver com o oculto, isso tem a ver com crescimento, né? Uma oportunidade de um caminhar. Sim. Por aqui, vamos caminhar por aqui. Eu costumo caminhar por esse lado, mas por que não também passar por esse caminho dessa vez? Quem sabe, né? Uma experiência nova. Sim. E experiência nova e ouvir os outros está ligado também à nossa intenção de ter sempre um convidado aqui. A gente vai estar sempre acompanhado de algum convidado que vai exatamente trazer a sua verdade, né? Contar as suas experiências a partir da primeira pessoa, né? E poder dividir com a gente qual é a verdade que está
colocada para aquela pessoa e para aquele grupo, né? Então nós vamos conversar sobre a questão indígena com uma indígena. Isso. Nós vamos dar voz a quem realmente passa por aquilo na própria pele e para quem sabe qual é a verdade ali naquele caso. Porque, na verdade, historicamente, a gente não faz isso. Nunca, né? A gente ouve a história dos outros. Ouve as histórias contadas por pessoas que não passam por aquilo, na verdade, né? Sim. E a gente tem que parar com isso. A ideia do podcast é exatamente esse. Porque a gente já ouviu tanto as histórias das pessoas contadas por outras que a gente tem uma versão não real, né? Uma versão inventada, uma invenção talvez não tenha sido inventada, mas uma invenção contada. Sim. Se a gente pode ter uma versão real, se a gente pode ter uma narrativa própria, por que a gente ter uma história, por que a gente precisar sempre reivindicar ou ir atrás de histórias contadas por outras pessoas? A ideia do podcast é deixar que as pessoas falem, Abrir sobre espaço. elas mesmas, falem o que elas quiserem e que a gente possa conhecer essas vozes da maneira correta, né? Porque a gente já ouviu muito uma voz falar por todos. Então a gente quer ouvir vozes que normalmente não teriam espaço para falar, não teriam abertura. Sim. E vamos começar então. A gente vai estrear falando um pouquinho sobre democracia, valores democráticos, um pouquinho sobre autoritarismo. E para isso a gente vai trazer conceitos e uma análise do livro sobre o autoritarismo brasileiro, da historiadora e antropóloga Lilia Schwartz. Lilia Schwartz é professora titular no Departamento de Antropologia da USP e professora visitante na Universidade de Princeton. É autora de, entre outros livros, O Espetáculo das Raças e Nem Preto, Nem Branco, muito pelo contrário, Cor e Raça na Sociabilidade Brasileira. Ela bateu um papinho com o Anderson sobre o livro que tem o título sobre o autoritarismo brasileiro. E a gente vai ouvir um pouquinho agora. Você escreve na conclusão do seu livro sobre o autoritarismo brasileiro que até o momento que você terminava aquela escrita, que a norma democrática não tinha sido atingida do ponto de vista formal, já que as eleições foram vencidas nas urnas e as instituições, mesmo nos momentos que elas dão alguns sinais de fraquezas porque balançam por certos contextos políticos, mantêm a sua rotina de trabalho. Mas, obviamente, que a gente não pode e não deve resumir a democracia apenas ao ato da eleição. E aí você escreve no livro que a democracia vive do cotidiano. Analisando esse cotidiano, um ano depois dessa sua escrita, esse mesmo cotidiano que é responsável, que ajuda a instaurar a democracia, esse cotidiano não tem tornado a norma democrática cada vez mais frágil e menos apreciada, digamos assim? Eu penso que menos apreciada com certeza, né? Ou seja, por conta dos atos, que são atos, muitos atos de censura, muitos atos de intimidação, muitos atos, enfim, que tem se procurado restringir a atuação da academia, restringir a atuação dos jornalistas, enfim, restringir, portanto, a liberdade de expressão. É possível dizer que a norma democrática não tem sido apreciada. O que tem aparecido, para mim, pelo menos, de uma forma bastante interessante, é como as instituições nunca foram tão testadas, mas como elas vêm respondendo, né? Ou seja, não vou me referir nem a uma nem duas, muito mais, né? Muitas iniciativas do governo têm sido tolhidas pelo Congresso, né? O Congresso está segurando uma série de demandas. Então, eu dividiria da seguinte maneira, e a sua pergunta foi muito bem formulada, ou seja, há uma agressão à democracia no Brasil, há um evidente retrocesso da democracia no Brasil, mas, por hora, as instituições
estão respondendo, né? Eu não quero dizer que isso vai continuar, mas por hora e na medida do possível, as nossas instituições estão tentando tolher os arroubos mais autoritários do governo. Ela fala, inclusive, isso na entrevista, que o que ela tenta explicar no livro é que a gente sempre teve um caráter autoritário na política brasileira e na vida social mesmo. E é interessante que logo na introdução ela meio que tenta conversar e explorar um pouquinho dessa origem, desse autoritarismo, e ela explica que isso, na verdade, aconteceu desde que a gente quis e a gente decidiu contar uma história do Brasil. E aí foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, em 1838. Abriu-se um edital para que fosse decidido que história que ia ser contada do Brasil, né? Vamos falar o quê? Vamos contar o quê do que aconteceu até agora no Brasil. E o que se decidiu contar era que nós éramos um país lindo, integrado, um país que 3 raças diferentes viviam em harmonia, que nós tínhamos negros, índios e brancos europeus vivendo em sociedade, que nós éramos muito miscigenados, que nós éramos uma mistura de povos e uma riqueza cultural e uma... Nem tem desigualdade. Uma convivência social, né? muito harmoniosa, digamos assim, né? Sendo que, na verdade, o que a gente sabe é que a gente ainda estava sob vigência do sistema super violento, que era o escravocrata, que pressupunha a propriedade de uma pessoa por outra, né? E criava essa hierarquia entre brancos, que eram os mandões e os negros que deveriam obedecer, e que não raro se revoltavam por motivos óbvios e super necessários, obviamente. E indígenas que eram dizimados no litoral e no interior do país. Marginalizados, com suas terras seguindo sendo invadidas e as suas culturas completamente desrespeitadas, né? Então a gente já começou, no momento que a gente decide falar sobre a história do Brasil, a gente já parte de um ponto que na verdade não está sendo verdadeiro. A gente quis ver uma harmonia onde na verdade nunca existiu harmonia. Né? Sim. E é o que vai vir uma mais tarde construção, a ser uma mentira cunhado, histórica. E mais tarde vai vir cunhado como a democracia racial. A mitologia da democracia racial, né? O mito da democracia racial. E até hoje a gente vê essa tentativa de pintar o Brasil como esse país super acolhedor, super hospitaleiro. E que, na verdade, nós não somos acolhedores e hospitaleiros, né? A gente está vivendo índices de intolerância absurdos contra vários grupos marginalizados. E hospitaleiro para quem, né? Tipo, o brasileiro é super hospitaleiro com os turistas. Que turistas que nós somos hospitaleiros? A gente trata o turista haitiano da mesma maneira que a gente trata o turista francês? Com certeza não. A gente trata o turista, ou até mesmo o refugiado congolês, com a mesma atenção que a gente trata o turista inglês, o turista italiano. Então, até que ponto nós somos refugiado venezuelano, né? Também a gente tem aí um problema com um refugiado que vem da Venezuela, mas a gente abre as portas para americanos virem morar à vontade, vem e acha lindo. E, na verdade, eu me questiono até que ponto a gente aceita algumas culturas que também não são tão eurocentradas, digamos assim, né? Porque a gente trata o americano branco de olhos azuis, loirinho, da mesma maneira que a gente trata um americano negro. Óbvio. Não, também com certeza. Não. Então, é de novo mostrando que essa imagem que a gente vende não é muito bem verdade, né? E aí o livro vem explorar várias questões interessantes, mas parte desse ponto. E esse evidente retrocesso é o que você diz no livro também, de que o nosso presente anda mesmo cheio de passado, né? Parece que é um culto ao retrocesso e um namoro com uma história que é mítica, como você explica, né? Eu penso que um dos objetivos do livro sobre autoritarismo é mostrar como nós sempre fomos autoritários, né? Que isso não é uma novidade, né?
não é motivo de surpresa, né? E aí eu tento provar por vários ângulos como o Brasil tem uma face autoritária muito forte, apesar de sempre negar, né? E tentar dizer o oposto, se apresentar como um país pacífico, um país tolerante. Não é tolerante e os índices de intolerância vêm aumentando muito perigosamente no país. Mas quando eu digo que acho que são duas questões separadas. Quando eu me refiro aqui ao retrocesso democrático, eu estou me referindo aos nossos 30 anos de uma democracia não plena, porque isso não existe, democracia é sempre um processo inconcluso, mas uma democracia muito, enfim, vigorosa, eu diria. E também me refiro a que nesses 30 anos, uma série de novos agentes sociais tomaram a cena. Eu chamo a atenção para mim a questão das mulheres, né, num país tremendamente machista e com índices de feminicídio terríveis, né? As mulheres estão e estavam assumindo posições muito importantes na esfera pública e na esfera privada. Eu me refiro também às populações negras, né, que foram, enfim, muito contaminadas, na verdade, reagiram muito positivamente a esses 30 anos, né, e lutaram mesmo pelos seus direitos. E me refiro a agentes como os indígenas também, né? Então, acho que quando eu falo aqui de retrocesso, é porque esses setores têm passado por um claro backlash, né? Uma volta muito pronunciada. E quando eu digo que o nosso presente está cheio de passado, eu me refiro, por exemplo, à escravidão, né? E a correlação que existe entre no país de larga vigência da escravidão de um lado e, por outro lado, um país que tem problemas, pratica um racismo estrutural e institucional tão forte. Eu me refiro aos mandões que ainda vivem encarcelados em grandes propriedades rurais. Eu não tenho nada contra o setor ruralista de maneira alguma, eu só sou contra quando eles interferem na norma democrática. E eu me refiro também às práticas clientelísticas que sempre existiram no país e que continuam a existir muito fortemente nesse governo Bolsonaro. Sim, é interessante você dizer que esse retrocesso democrático e o próprio autoritarismo não deveria vir como uma surpresa, e eu acho interessante que a questão de como reagir a isso, na introdução do livro você procura dar uma diferenciação básica entre história e memória, e eu acho que está um pouco ligado a essa questão também, porque você fala que a história tem a possibilidade, a probabilidade de se tornar um objeto de disputa política e que não tem como a gente dominar completamente o nosso passado, né? Ao mesmo tempo que a memória ela carrega um caráter subjetivo e no livro você atrela isso à lembrança. Subjetivo e pessoal, né? Então a memória ela carrega um sentir, ela carrega um sentimento. Você diria que o brasileiro, independente de conhecer ou não a sua história, ele carrega consigo suas lembranças? Porque não me parece razoável achar que uma nação que carregue consigo suas lembranças seria capaz de eleger alguém que namora com a ditadura e que homenageia um torturador. Sei, vamos lá então. Acho que são questões um pouquinho diferentes, na minha opinião. Ou seja, o que eu tento dizer no livro é como a história faz parte das grandes disputas, né? Porque as disputas sobre a verdade, né? Então, governos, sobretudo governos de matriz autoritária e totalitária, tendem a reescrever a história. É o que nós temos chamado de revisionismo, ou seja, voltam à história como se a história fosse bula de remédio para justificar a posição de si e dos outros. Ora, isso não funciona. Que inclusive é o nome da sua introdução, né? Exatamente, e isso não funciona porque o que a gente vê é que faz parte do historiador. Claro, o historiador pode errar, ninguém está para além disso, mas o historiador tenta se valer do quê? Tenta se valer das suas ferramentas, que são documentos, fatos, índices, né? Mesmo a cultura visual, ou seja, o seu conhecimento é pautado em documentação primária, sobretudo.
muito diferente desses historiadores de plantão do Estado que querem receber a história da maneira que lhes bem interessa. Então, não querem chamar a ditadura militar de ditadura, não querem chamar o golpe de golpe, mas é preciso que eles deem dados para comprovar essas suas novas teses, né? Enfim, eu não vejo nenhuma tese comprovada aqui, né? Isso é uma questão. A outra questão é da memória. Eu acho que não tem povo, pessoa que não lembre, não tenha memória. Então, quando eu quis dizer que a memória é mais subjetiva, é um pouco porque a memória já vem carregada da experiência de si, né? O que talvez explique essa resposta conservadora que nós vimos ocorrer no Brasil tem a ver com a nossa história mesmo, né? Ou seja, com projetos de elites e parte substancial da população que preferem construir um bode expiatório na figura do antipetismo radical, preferem não se questionar, né, que papel nós, como cidadãos, temos nesse processo, e preferem, em nome da crise, em nome do desemprego, em nome da segurança, que são todas, eu repito, batalhas corretas e legítimas, preferem, no entanto, esquecer do passado, né? Então, enfim, a tua pergunta tem razão de ser nesse sentido, porque têm procurado esquecer do passado em nome de um presente, né? Agora, todo mundo tem memória, depende de que memória que quer construir, né? E depende também de que versão, digamos assim, do passado vai pegar para si como sendo verdade, né? E o quanto que essa pessoa está comprometida com um estudo de história que não seja pautado pelo presente, que não seja agenciado por questões muito imediatas do presente, né? O livro, ele é dividido em algumas partes. A gente queria destacar a importância desses pontos. O livro é dividido em 8 capítulos curtos. São 16 páginas dedicadas à escravidão e ao racismo, 14 páginas ao mandonismo, 23 páginas ao patrimonialismo, 24 páginas à corrupção, 38 páginas à desigualdade social, 26 páginas à violência, 22 páginas à raça e gênero e 33 páginas à intolerância. Então a gente queria destacar porque o que a gente vai tratar aqui ao longo desse primeiro episódio e do que vai vir adiante são exatamente desses pontos. A gente vai falar muito sobre isso, sobre desigualdade, sobre escravidão, sobre violência, sobre intolerância, sobre raça, sobre gênero. É isso que a gente vai discutir aqui. E é importante entender um livro que fala tanto desses temas, dessa temática, sendo que a gente tem tão poucos debates contundentes a esse respeito. E fundamentalmente é mesmo isso que a gente pretende explorar aqui, né? Num apanhado geral seria dizer que é uma leitura do que a gente chamaria de direitos humanos, mas também partindo dessa perspectiva que a Lília mostra no livro da democracia. Sim. E aí é interessante que a Lília, nas próprias palavras dela, no finalzinho da introdução, fala o seguinte sobre qual é a intenção dela com o livro. A quem não entende por que vivemos, nos dias de hoje, um período tão intolerante e violento, a quem recebe com surpresa tantas manifestações autoritárias ou a divulgação sem péias de discursos que desfazem abertamente de um catálogo de direitos civis que parecia consolidado, a quem assiste da arquibancada ao crescimento de uma política de ódios e que transforma adversários em inimigos, convido para uma viagem rumo à nossa própria história, nosso passado e nosso presente. E exatamente isso que ela faz no livro, de convidar para uma viagem sobre temas tão importantes, é o que a gente pretende fazer aqui também. Presente. É importante a gente fazer essa viagem, né? Porque a gente, na verdade, a gente vai fazer uma viagem de volta a uma história que é verdadeira. Porque a gente conhece uma história aí que foi mitigada, que foi diminuída de nós, ocultada as suas verdadeiras faces, né? A gente não tem o conhecimento real daquilo que aconteceu. Quando a gente estudou lá na educação infantil, no ensino médio, a gente não ouviu
aquilo que A deveria... gente ouviu uma história muito bonita. Muito bonita, muito fofinha. Com alguns pontos A gente só tristes, sabia mas que os negros eram escravizados lá, os negros sempre representados nos livros como escravos, mas a gente não ouvia falar, né, do porquê, da realidade daquilo. Então, é importante a gente ler um livro como esse, para a gente ter um norte, para a gente buscar a verdadeira história, buscar a face real da história brasileira. Porque o que a maioria da população conhece é uma história contada, montada, para a gente poder levar adiante. E para a gente poder até mesmo justificar o que a gente faz agora, né? Então, essa questão que você está falando de tipo assim, da gente ter essa história inventada, eu vejo quem é o interessado de manter essa história bonitinha. Exatamente quem quer e quem desde sempre mantém uma narrativa de que não existem negros, não existem brancos, não existem... Somos todos existem a igualdade, e aí justifica-se a meritocracia, justifica-se você achar que todo mundo que reclama das injustiças está fazendo vitimismo. Então você pega... Mimimi. Você pega essa história para poder justificar o seu presente da maneira que você quer contar, né? Verdade. Você fala no livro exatamente nessa parte que você compara esses dois conceitos da necessidade da gente enfrentar o presente. Queria que você comentasse um pouquinho isso em termos práticos, assim, porque o que a gente vê analisando o primeiro ano de governo, é um primeiro ano marcado por muitas tragédias, né? Marcado por muitas tragédias, né? Uma equipe nada técnica de ministros, um descaso, uma falta de compromisso com a cultura, com a educação, um puxa-saquismo aleatório com Donald Trump, né? Uma série de reportagens da Vaza Jato revelando um escândalo e uma prática de corrupção dentro da Operação Lava Jato, a antipatia do presidente pela região Nordeste, a Amazônia em chamas, completamente em chamas, com um aumento de até 320% de registros de focos de incêndio e tratado com total descaso pelo Ministério do Meio Ambiente. As fake news chegam até o Congresso, né? Evidencia-se a criação e utilização de perfis falsos e de uns ataques cibernéticos para influenciar a opinião pública. E a gente entra num segundo ano que parece que não está muito diferente desse ano inicial, e é muito pertinente você falar de que o que a gente tem que enfrentar é o nosso presente. Então, acho que a gente está agora, mesmo agora é hora de, enfim, as eleições foram vencidas, não se trata agora de reabrir esse debate, mas se trata de olhar com olhos bem abertos, né? Ou seja, o que é que está acontecendo no Brasil. Você já deu uma série de exemplos, eu poderia dar outros, ou reforçar os seus, né? Ou seja, o presidente iniciou o seu governo dizendo que colocaria uma equipe de técnicos, né? E, na verdade, o que a gente pode ver no Ministério do Meio Ambiente, das Relações Exteriores, sobretudo da Educação, do recém-criado Ministério da Cidadania e da Família, não se tratam de técnicos em absoluto, né? Se tratam de pessoas que comungam da mesma ideologia do presidente. Ora, a política é a arte de produzir consensos, e ao invés de colocar, escolher um ministério plural como é o Brasil, o nosso presidente escolhe um ministério à sua imagem e semelhança. Isso é um problema do nosso presente e nós estamos sentindo aí, porque aquele que acompanha os jornais sabe que todo dia vem uma bomba nova, né? Vem uma nova notícia nesse sentido. Bolsonaro também se apresentou como novo, não era nada de novo, né? Ou seja, ele vem aí de 28 anos como deputado federal que não conseguiu, aprovou um projeto só em 28 anos a favor da ditadura militar, ou melhor, a favor dos militares, e um Bolsonaro que tem uma pauta muito odiosa, né? Quer dizer, fez vários elogios aos governos militares, inclusive elogiando o general Ustra, que é um conhecido torturador e que foi
julgado pelo Estado, portanto não estou falando uma opinião de novo, estou falando de um julgamento. Ele claramente veio como deputado levando uma pauta contra as populações LGBTQ+, contra as populações negras, contra as mulheres, né? Ou seja, são muitos os momentos em que ele mostra esse seu grande preconceito, essa sua face machista e muito misógina e racista também. E, enfim, ele não tinha nada de novo, além de que se apresentou como anticorrupção. Eu sou contra qualquer corrupção, não importa que governo a tenha implantado e desenvolvido, mas agora nesses escândalos da rachadinha, né, que envolvem o seu filho Flávio Bolsonaro, a gente tem visto atitudes de Bolsonaro que preside para si e para o seu próprio clã. Isso sem que a gente esqueça de um escândalo já nesse ano, que é o assassinato do miliciano Adriano Camargo, um miliciano muito vinculado ao clã Bolsonaro. Não só a Flávia concedeu a ele a maior honraria do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes, né? Como o Bolsonaro acaba de dizer que ele é quem incentivou o filho a fazê-lo. Também sabemos que a mulher de Adriano e a filha de Adriano eram do gabinete, recebiam verba pública pelo gabinete de Flávio Bolsonaro, numa clara atitude patrimonialista, nada de novo, tudo de velho, né? E mais, que essa verba ia para a famosa rachadinha do Queiroz, ou seja, elas eram funcionárias laranjas, né? Que estavam lá, e o fim último do dinheiro era o clã Bolsonaro. Então veja que temos um presidente que fez toda uma campanha em torno da ideia do novo, ele não era novo, e as suas práticas são absolutamente velhas. E, sobretudo, é um presidente que não governa em nome dos brasileiros, só governa em nome daqueles 30% que o elegeram e que são quase que cegos, né, em torno da sua pessoa. E eu acho que o maior exemplo é o termo mito, né? Ou seja, o presidente não é um mito, o presidente é uma pessoa a quem eu voto e com quem eu faço um contrato social. Com mito eu não faço contrato social, eu só obedeço, eu só, o respeito em Deus. Olha, essa não é uma atitude diante de um líder republicano, um líder que na verdade não é republicano. E essa criação do mito é exatamente ligado a essa cegueira, né? Porque você traz essa leitura gloriosa e elevada do tempo de antes, né? De um passado que, na verdade, ele literalmente usa a palavra gloriosa para a Revolução Gloriosa, a Revolução, né? Ao invés de chamar de ditadura. Abole qualquer tipo de contradição que ele venha apresentar, me parece realmente uma cegueira. Ao mesmo tempo, vem, como você bem explica no livro, amedrontando, né, as pessoas que são adeptas dos valores democráticos e dos direitos humanos. Como é que esses grupos que estão em contradição com esse pensamento retrógrado do presidente do seu clã, como é que a gente deve se portar de maneira prática em termos a manter um diálogo, porque, de certa forma, é isso que a gente espera do jogo democrático? Qual você acha que é liberais e conservadores manterem o diálogo? Obviamente que faz parte do jogo democrático, mas até que ponto a gente deve ter as mesmas preocupações, digamos assim, e os mesmos objetivos e os mesmos atos com grupos tão retrógrados? Porque parece que para eles não há diálogo, né? Então vamos lá. Uma coisa é ser conservador, outra coisa é ser retrógrado, né? Eu acho que a democracia vive melhor se ela tem um grupo liberal e um grupo conservador atuantes e que expõem as suas diferenças e que dialogam sobre as suas diferenças. A democracia funciona melhor com esse atrito político, né? Mas é um atrito político transparente de pessoas que estão lá com um objetivo comum. Muito diferente é uma pessoa que é retrógrada, né? Uma pessoa que é conservadora é que tem uma postura de conservar, né, na sua vida. Uma pessoa retrógrada não quer conservar, quer ir mais atrás.
Então, nós temos aqui um grande problema, porque é um grupo que, de fato, não quer diálogo. Mas o que eu diria é que essa é uma pequena célula dura de apoio a Bolsonaro. Há outras pessoas que votaram e que começam a ver o que o presidente está fazendo. Vejam que é um presidente que governa sem partido agora, né? Quão democrático é esse seu modelo, né? Veja que é um presidente que, quando é questionado no desmatamento da Amazônia e do incêndio que estamos promovendo na Amazônia, a Amazônia em chamas, como você disse, prefere destituir, demitir a pessoa que mostrou os mapas, né? E que revelavam esse tipo de realidade. Esse é um presidente que um dos primeiros atos foi demitir um fiscal do IBAMA que o multou por estar pescando em área proibida. Então, vejam que é um presidente vingador, e com políticos vingadores, né? É um presidente que nega ter feito propaganda da sua campanha de 2018 por meio de WhatsApp, por meio da disseminação de fake news a seu favor e contra o PT, e que ainda chama uma jornalista da Folha de São Paulo, a Patrícia Mello, chama a Patrícia de uma pessoa, quer dizer, acusa a Patrícia de agir contra a democracia e se insinuando como mulher. Essa é uma atitude machista do presidente, é uma atitude de um presidente que está acossado e que acha que a melhor política é que a agressão é a melhor defesa. Eu não acho, a melhor defesa são os fatos. Mas olha, o que podemos fazer nós? Cruzar os braços e dizer não há nada a fazer porque são retrógrados, eu acho que é uma atitude de pouca coragem, né? É preciso coragem, como diz Guimarães Rosa. E eu, pelo menos, faço um pouquinho só, porque eu acredito que cada um de nós é um grande multiplicador, cada um na sua área. E eu, como acadêmica, eu estudei em escola pública, em universidade pública, eu vou lá e a cada dia coloco notícias do Instagram e tento chamar a atenção para as pessoas que por acaso me seguem, que é preciso ter uma vigilância cidadã, né? Ou seja, eu não acho que há um grupo retrógrado que nós também vamos ser radicais, não se trata disso. Como é que a gente faz uma vigilância? Como é que a gente não permite que o governo dissemine fake news? Como é que a gente desmonta essas fake news? Eu penso que se cada um fizer a sua parte, nós teremos um Brasil mais cidadão, mais protagonista, né? E mais, de alguma forma, opinativo, né? E propositivo. A gente precisa de um Brasil mais presente, né? E se a gente se negar ou não quiser conversar, no mínimo, digamos assim, com esses grupos, a gente vai estar meio que incentivando o que é que você coloca como um dos objetivos dos governos autoritários, que é exatamente querer que essa polarização se mantenha, né? E eles se colocam, nós somos os realizadores e eles os usurpadores. E aí essa polarização... Faz parte do jogo da intolerância você produzir mais intolerância. Faz parte do jogo da intolerância você acusar o outro de ser intolerante. Então, não é possível que a gente haja da mesma maneira, né? Eu acho que, e também acho que a partida não está boa, mas não está vencida, né? Ou seja, muita gente que votou em Bolsonaro, muitas vezes mobilizados pelo antipetismo radical, também pelo tema da segurança, que foi uma pauta forte do governo Bolsonaro, e eu repito, uma pauta coerente, digna, não acho que não é uma pauta que deva ser tratada. Muitas dessas pessoas estão ou envergonhadas ou manifestando mesmo o seu desapontamento com Jair Bolsonaro. E acho que é a hora de nós dialogarmos com essas pessoas, né, e não negarmos, né, essa capacidade democrática de cada um de nós que é lidar com as diferenças e dialogar com as diferenças. E a Lília fala que um dos nossos papéis é manter a nossa vigilância cidadã, ou seja, tentar desmentir tudo que for de retrógrado e
todos os retrocessos que vêm acontecendo dia após dia, cada dia uma nova bomba, como ela fala na entrevista, e a gente tentar desmontar o discurso das fake news, né? E até porque ela fala uma hora no livro que parte da estratégia do governo é manter um anti-intelectualismo, um anti-jornalismo, e para a gente ir contra isso, a gente tem que, cada um meio que na sua área, como ela fala que cada um de nós é um pequeno multiplicador, da gente tentar lutar contra isso. E as fake news estão muito em evidência, e é um termo que vem cunhado exatamente para mostrar essa tendência, né? E aí viralizou, se a gente pode ver, várias práticas voltadas exatamente para isso. Por exemplo, você tem tipo, é fato ou é fake? Confira Sim, quem fato disse, se é verdade, se não é mentira. Vamos ver fato a fato, averiguar. E aí virou-se uma bola de neve e o governo se aproveita disso. Ela fala, no capítulo que ela fala de intolerância, já que ela afirma que nós nunca fomos tolerantes, ela também fala sobre essa questão das fake news, das redes sociais. Ela diz assim: o uso das redes sociais, em vez dos veículos tradicionais de comunicação, também se comporta como um elemento que aguça a comunicação bipartidária. No vale tudo da internet, não há espaço para confirmação de dados, confirmação de fatos, documentos e fontes, tampouco para autoria intelectual ou para análise menos passional do que aquela feita no calor da hora. Então, ela diz isso, que é tudo feito no calor da hora. A gente recebeu lá uma notícia, alguma coisa pelo grupo, e a gente vai passando para o outro, e aquilo vira essa bola de neve que você falou, mas aquilo se torna real para as pessoas que talvez não tenham acesso, para uma pessoa que talvez não tenha acesso a mídias, e que vai acreditar naquilo, que não sabe nem mexer muito em rede social, mas que toma aquilo como verdade, vai repassando, e isso se torna real. É a nova verossimilhança, que é quando você fala, o conceito de verossimilhança é quando você conta uma história e ela aparenta ser a mais real. Não necessariamente ela é a real, mas ela aparenta ser a mais real. Então, é isso que tem acontecido. As fake news, elas estão ganhando força porque as pessoas acabam atestando a realidade daquilo. Aquilo vira real. Como não tem mamadeira de piroca? Como não tem... Sim. Como não tem kit gay nas escolas? Como assim? Mas está provado. As pessoas estão mostrando por aí que teve. Então, como você vai acreditar? Como que o brasileiro que está lá, que mora no interior e que tem acesso a um smartphonezinho, que tem um WhatsApp, ele recebe aquilo e espalha, como e ele vai espalhar pelo bairro, para as pessoas da família, e aquilo vai se tornar real. Porque para ele é a gente fazendo um fake virar real, virar verossímil. É verossímil para a pessoa. Nossa, não tem como isso aqui ser mentira. Isso aqui está saindo, sei lá, das pessoas que governam um país. Sim. E também é importante da gente falar que, além dessa questão, digamos assim, dessa divulgação orgânica, tem por detrás disso um grupo que vem fazendo uma ofensiva de meio que transformar isso em campanha mesmo, que tem o objetivo de disseminar informação falsa, né? Então você vê que o filho do presidente compartilha no Twitter dele uma foto da Greta num metrô que tem o fundo distorcido para mudar o contexto da história, que não tem a menor preocupação com se aquilo é verídico ou não. Sim. Então, se nós temos as pessoas que foram eleitas para governar, para atender o interesse do povo, né? Se eles estão disseminando isso, como é que uma pessoa que votou nela não vai acreditar naquilo e não vai espalhar, né? Então você tem, meu tio me mandou Quem nunca ouviu isso? Meu tio me mandou no WhatsApp uma coisa terrível que não tem nada a ver com verdade de nada, mas pegou isso como verdade e espalhou e vira verdade. E vira verdade para aquela pessoa. Se Porque você ela for também, contestar... além de estar ali nas redes sociais, ela vai falar para uma pessoa: olha, aconteceu isso. Aí aquela pessoa vai falar assim: não, fulano me falou isso.
foi fulano que me falou, porque também sai das redes sociais e vai para o boca a boca. E o boca a boca vai rolando no interior. E aí como é que a gente chega no interior para dizer que aquilo não era bem assim, que aquilo era fake, que foi comprovado que aquilo não era verdade? Não tem como, porque já passou. Então não dá para você voltar e modificar aquela história que se tornou real, porque fica parecendo que esse contraponto é que é a mentira. Sim. Parece que a gente tá desmerecendo tudo. Sim, e aí as pessoas acabam não acreditando. Pois é. A autora e pensadora estadunidense Barbara Smith revelou recentemente, durante a entrevista com o portal estadunidense Democracy Now!, um plano de sugestões e recomendações dela para jovens que pretendem exatamente ir nessa onda de lutar contra o retrocesso e de defender os valores democráticos e as causas progressistas. E ela falou o seguinte, abre aspas: a primeira coisa que você deve fazer e saber você precisa trabalhar em coalizão. Você não pode estar tão imerso nas suas próprias experiências particulares, as experiências complexas, maravilhosas, cheias de camadas da sua identidade. Você não pode estar tão imerso nisso que você é incapaz de olhar para a pessoa do outro lado da sala, do outro lado da rua, em outro bairro, em outro país, ao redor do mundo. Você não pode estar tão imerso em você mesmo que você não consegue enxergar a necessidade de se lutar por justiça de maneira mais abrangente e fazer isso em coalizão e solidariedade com os outros. Fecha aspas. Para encerrar, eu queria que você comentasse um pouquinho essa fala da Barbara Smith, se você concorda, se você acha que realmente a coalizão, a solidariedade com o outro, ao invés de manter esse discurso de nós contra eles, é realmente um caminho para que a gente se mantenha num caminho mais saudável, exatamente porque, como você disse, o jogo não está vencido. Então, eu concordo com a Barbara Smith. Eu acho que a questão da solidariedade, da identificação com o outro, ela é fundamental. O mundo não é só o Brasil, né? O mundo tem ficado muito intolerante, né? E a intolerância é o caminho para esse tipo de polarização, uma polarização que nos fará menores, não maiores, né? Uma polarização que nos fará piores, né? Nunca bons. Então, fugir da polarização é fundamental. Agora, acredito que a Bárbara fala de um país, né, diferente do nosso, né? O Brasil tem um grande... Então, acho que a gente precisa lidar também com os nossos problemas. Na minha opinião, o Brasil não tem instituições tão fortes, né? Eu acho que nós precisamos fortalecer as instituições, né? Apoiar os atos quando eles forem bons para a democracia, né? Ou seja, essa nossa chancela para bons políticos, não para os maus, mas enfim, para bons políticos é muito relevante, né? E acho que o Brasil é um país que tem graves problemas distributivos, graves problemas de desigualdade social, e que nós só sairemos, estamos falando aqui de curto e longo prazo, mas se falarmos não só no curto, mas no longo prazo, nós só seremos um país menos intolerante se nós apostarmos de fato na educação. O Brasil é um país, eu tento mostrar no meu livro, que nós precisamos comparar com o Japão, nós precisamos comparar com a Coreia, mesmo com países europeus. O Brasil, quando nós comparamos índices com países vizinhos da América Latina, o Brasil é um país que não aplica consistentemente o seu PIB em educação. Se nós pensarmos que o nosso atual ministro da Educação devolveu verba no final de 2019, isso num país que precisa de tanta verba para a educação, a gente pode entender que, enfim, temos um problema de presente, mas temos um problema grave de futuro. Então, acho que só teremos um país menos polarizado, menos intolerante, se for um país com mais educação. Me refiro não só à educação formal, né? Eu me refiro também a uma educação inclusiva, né? Uma educação que se paute nas várias histórias que compõem esse país, não só a história europeia.
somos ainda muito eurocêntricos, né? Preciso incluir na nossa leitura básica outras histórias africanas no plural, porque foram muitas nações, histórias indígenas também no plural. Temos que incluir na nossa educação, na nossa formação, não só heróis masculinos e europeus, mas heroínas femininas, heróis e heroínas LGBTQ. Enfim, temos que ter uma educação plural, inclusiva, democrática e eficaz. Sem isso, eu acho que a gente pode até fazer um plano de presente, né? Mas o nosso plano de futuro vai estar sempre estando sob litígio, passando por muito perigo, né? E, enfim, queremos evitar essa face de um Brasil tão odioso. Evitar, levando o nosso presente e, consequentemente, o nosso futuro com muita coragem, né? Com muita coragem, que é o que Guimarães Rosa pede de todos nós. Né? Exatamente. Então é isso, Lília. Muito obrigado, tá? Nada. Eu queria agradecer sua presença, sua generosidade aqui, tá? Um abraço. Nossa, não tem o que acrescentar, né? Maravilhosa. De uma aula dessas, a gente só pode ouvir e refletir. E tentar compreender, aprender um pouco daquilo, de tudo aquilo que ela falou. E a gente indica muito, muito a leitura do livro na íntegra. Sim, né? totalmente. Obviamente que a gente não é a pode nossa explorar indicação. o livro todo. E a gente queria agradecer vocês por estarem com a gente nessa Nesse primeiro início. Também queremos pedir desculpas e dizer aqui, vamos ser francos, né, Anderson? Nós somos iniciantes mesmo. Sim. É o primeiro de tudo. A gente tá... Nossa primeira gravação sem roteiro. Sem roteiro, sem nada. A gente tá chorando, suando, falando aqui, falando, meu Deus, será que vamos manter? A gente não sabe nem se isso vai pro ar. Entendeu? Mas se for, a gente quer agradecer por você ter ficado, por você ter ouvido, por você ter passado conosco esses minutos aí, não sei onde você tá. A gente quer pedir que... Quem tá no metrô, quem tá na academia, o estagiário que tá lá no estágio, que tá trabalhando, mas que tá ouvindo. Você que tá colocando aí na velocidade 2.0, eu não sei se a minha voz vai ficar compreensível, mas eu já fiz isso também. Eu também faço isso. Então, nós também amamos todos vocês e é isso, a gente quer agradecer e a gente espera poder contar com vocês outras vezes aqui. Vai ser muito legal. A gente promete que vai ser uma montanha-russa de emoções. Muitos convidados incríveis, muitos temas muita gente legal, também maravilhosos. Muitos e temas pertinentes. Vão gostar. Mandem um feedback, mensagem de apoio, de carinho, de ódio. O que você quiser. De ódio não. Mandem mensagens carinhosas, por favor. Por favor. Pode falar, pode reclamar, enfim. Pode falar que não gostou da nossa voz. Pode falar. Podem mandar e-mail para falecom@ocoto.com.br. Tá? E pode mandar sugestão, de repente. Sugestão de pauta. Sugestão de pauta. Vamos falar sobre isso. Eu queria que vocês falassem sobre tal livro. A gente pode pesquisar, a gente pode tentar trazer algum convidado que possa falar alguma coisa legal sobre o livro em questão. Sim. É importante a gente ter esse feedback de vocês, principalmente após esse início do início, sim, até pra gente tentar melhorar alguma coisa. E é importante também dizer que as sugestões, preferencialmente de pautas progressistas, né? Não tem absolutamente destacar nenhuma condição alta de trazerem, por exemplo, sugestões antidemocráticas, né? Pois é. Por favor. Retrocesso aqui não. A gente vai ler e vai falar, amado, que isso? Que sugestão é essa, querido? Querido, volta outro dia. Pois é. Vai em outro lugar. Mentira. Então é isso, gente. Então agora, sigam o dia de vocês, entendeu? Fechem a aba do podcast, abre a aba aí do Serasa pra ver se seu nome tá limpo, se não tá limpo. Se tiver limpo, inclusive... Se tiver limpo... Podem nos apoiar. Pode nos apoiar, porque a gente vai precisar de apoio. Entendeu? É verdade, gente. Apoio é importante... E vamos naquela de que, de pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo. Exatamente. Então é isso. Beijo e até a próxima.
Beijo, até a próxima. Então é o novo, é a nova verossimilância. Bugou. Pausa. Aí o livro vem explorar várias questões interessantes, mas parte desse ponto de partida. É um ponto de partida, né? Afinal de contas, é um ponto de partida. Parte desse ponto aí. de partida. Tem que falar isso tudo? Não.